informações. Agora 15 horas 12 minutos. Eu tenho imenso prazer de conversar agora com a doutora Caroline Deitz, especialista em medicina legal. Doutora Caroline, primeiramente, seja bem-vinda aqui ao CBN Cascavel, segunda edição. Satisfação conversar contigo novamente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o espaço de estar aqui novamente informando a população e podendo contribuir um pouco mais com o meu conhecimento. E para a gente falar a respeito dessa greve, né, do INSS, que completa aí, já estamos na terça-feira, né, uma semana, e essa greve ela tem aí algumas consequências, não é, doutora? Quais são as principais consequências aí dessa greve? Com certeza já tínhamos uma fila de perícias e agora pode ser que ela aumente ainda mais, porque apesar de não ser o serviço de perícia médica em si, os médicos que estejam de greve, sim, são outros funcionários, mas isso impacta no geral, no funcionamento da instituição, obviamente. E as pessoas, então, estão sendo orientadas a utilizarem outros canais, né, de realização até de perícia indireta pela internet, então como um Ateste Med. E aí essas pessoas podem ter aí muita dificuldade, né, com certeza, de acessar esses dispositivos. E, aliás, para essas pessoas que, né, buscam os seus benefícios através do INSS, precisam dessa perícia nesse momento. Então, existem outros mecanismos. Claro que a fila é enorme, vai ser impossível atender todo mundo. Existe alguma forma particular de se fazer isso sem ser via INSS, doutora? Assim, existe como ter um médico perito te auxiliando na organização dos documentos. Então, como muitas perícias elas passam por essa perícia eletrônica, vamos dizer assim, né, que se manda os documentos através de uma plataforma e aí esse documento ele é analisado e aí o benefício pode ser concedido sem perícia presencial. Então, a forma como esses documentos vão ser colocados nessa plataforma, quais documentos, vai ser muito importante, então, para que essa pessoa consiga ter o benefício, porque muitas vezes a pessoa até tem uma doença, uma incapacidade, mas ela não consegue comprovar. Isso é o pior cenário, né, que existe aí no INSS, de a gente ver pessoas que não conseguem trabalhar e que não estão conseguindo fazer a comprovação e muitas vezes um relatório médico, um parecer técnico, até de um perito particular, juntando com outros documentos médicos, poderia auxiliar muito. Mas o que acontece é que muitas vezes a pessoa leva um relatório que não está preenchido adequadamente, que não tem todos os critérios que são importantes ali para a verificação daquela doença, né, de como que está o andamento daquele tratamento, de entender realmente se aquilo precisa de repouso ou não. Então, quando isso acontece na perícia presencial, né, então acontece também de forma muito rápida, e aí a pessoa agora aqui, apenas com a oportunidade de fazer isso de forma eletrônica, e claro, tem ali vários critérios e não se pode, não vai ser negado o benefício, mas pode ser concedido através dessas vias eletrônicas. Então, ele pode ter um benefício concedido por até 180 dias. Mas, se for negado, ele vai ter que passar por uma perícia presencial. E aí é onde a gente vai começa a entrar nesse funil, né, que pode demorar aí algum tempo em decorrência dessa greve que já alcança o país inteiro. E, aliás, uma fila que já era muito extensa e tende a ficar maior ainda, né? O que dá pra gente dizer para as pessoas que precisam nesse momento? Tem algum caminho? Tem algum socorro? Ou o que resta é aguardar mesmo, doutora? Tentar fazer a avaliação da melhor forma possível, então colocar esses documentos, né, para serem submetidos a essa avaliação do Ateste Med, organizados, então realmente os documentos que são referentes àquela doença que ela está solicitando benefício, porque o que acontece, né? Muitas vezes até nas perícias as pessoas vão com os documentos médicos de uma vida inteira, né? E a perícia ela é um tempo
delimitado. E aí precisa ser avaliado de forma otimizada o caso em questão. Então, quando os documentos eles estão bem organizados, isso já está bem direcionado ao que precisa ser avaliado pelo perito. Esse perito tem até, quando presencial, né, tem até mais tempo para examinar, né, ou fazer outras perguntas, que ele tem que procurar no meio de vários documentos algo que seja importante. E aí, quando a gente está falando de uma perícia que se chama uma perícia indireta, né, que vai ser avaliado documentos e não diretamente, né, quando é o exame lá na agência presencial do INSS. Então, dessa forma indireta, com essa avaliação de documentos, é onde algumas pessoas podem se perder muito mais e começar a anexar ali muitos documentos, e aí o benefício que poderia ser resolvido, né, rapidamente e ser concedido ali pelo teste médio, né, e algo que, então, essa pessoa já se beneficiaria muito, porque não teria que ficar esperando por uma perícia presencial, que já sabemos que nas vias normais já demoram, e agora, né, com essa diminuição de efetivo, né, devido à greve, vai piorar mais ainda. Então, ela consegue, né, talvez já resolver a vida dela numa via anterior, né? Claro que existem aí várias discussões sobre essa avaliação, né? Então, essa perícia é indireta, mas da forma como está sendo feita, ela é utilizada apenas para conceder o benefício, né? E não para negar. Então, ela tenta não prejudicar a pessoa, mas, né, ela é essa triagem aí. As pessoas que vão para a perícia presencial são pessoas que precisam ser melhor avaliadas. Muitas vezes porque não colocaram os documentos adequados ou porque existe alguma dúvida se realmente ela tem uma incapacidade ou não. Doutora, e também é importante salientar esse auxílio profissional, né? Que as pessoas possam buscar esse auxílio profissional, porque às vezes algo que é muito simples, um benefício que poderia ser concedido de forma simples, acaba se complicando em função da ausência ou do excesso de documentação desnecessária, e aquilo acaba se tornando ali um transtorno para quem poderia ter o benefício de uma forma fácil, um acesso mais fácil. É, exatamente, uma cultura que ainda no nosso país é pouco utilizada e que não se conhece realmente, até mesmo advogados não conhecem, né? Os médicos que têm uma especialização em perícia, que têm o conhecimento necessário para então entender aquela doença e todo o contexto, e aí assim, né, até ajudar a avaliar qual benefício seria, né, melhor solicitado para aquela situação. Então, o que nós vemos é que todas as pessoas querem solicitar aposentadoria de uma vez, né? E algumas vezes ela precisa de um período de para restabelecer a sua saúde, depois ser reavaliada, e se permanecer aí, pode ser que seja necessária a aposentadoria. Então, tem um caminho a ser percorrido, e com a ajuda de um profissional, né, médico que entende de perícia, isso pode ser facilitado, né, no momento em que essa organização, né, das informações ela é melhor posta para avaliação do perito. Claro que o médico ele não vai inventar ali doenças, né? Então tem muito esse mito aí do INSS, né, de que as pessoas querem às vezes simular alguma doença, né, na perícia. Então o médico, o perito particular, né, ele vai apenas avaliar toda essa documentação que está ali e conversar com a pessoa que está solicitando esse benefício e entender aonde que ela tem realmente incapacidade e como que isso se encaixaria. E também, doutora, em relação a as pessoas que muitas vezes até não têm o direito ali a uma aposentadoria, mas tem aquele benefício de prestação continuada, enfim, são inúmeros benefícios, né? Então é importante a pessoa já conversar com esse perito para já chegar com algo mais concreto no INSS e não ficar perdendo tempo, dando voltas desnecessárias, não é, doutora? São vários os benefícios, né? Ali no teste MED, então, são os benefícios por incapacidade temporária. Então, é aquele atestado por causa de uma cirurgia, né? Por alguma doença descompensada que precisa de um tempo de recuperação. Então, são procedimentos mais simples e que ali se leva muito em conta, né? O que o médico
está colocando de informações. Então, é uma informação de médico para médico, perito ali de avaliação técnica. Mas, quando a gente fala aí nessa outra variedade de benefícios, e aí que a gente vai entrar na questão da perícia presencial, é onde vão acontecer os maiores gargalos também, né? E a avaliação, às vezes, é bastante complexa, então necessita de vários documentos que são chave, e cada caso tem que ser avaliado por si, porque o que realmente determina a incapacidade em uma doença em determinada pessoa, que faz determinada atividade de trabalho, é diferente de outras, né? Então, é uma avaliação que realmente é uma consulta com o médico, né? Assim como a gente vai consultar com o médico quando tem uma dor, quando tem um resfriado, a gente pode consultar o médico perito também quando quer avaliar esse tipo de coisa, dentro das perícias do INSS, e tem outras perícias ainda, né? Então, o mundo da perícia é muito diverso, a gente poderia falar aqui a tarde inteira sobre ele. Sem dúvida. E, aliás, as pessoas que estão ali, de repente, com essa incapacidade momentânea, a gente fala dessa organização, de repente de um terceiro que possa ajudá-lo, buscar um perito particular para organizar esses documentos, né, para utilizar ali o meio eletrônico também, porque a pessoa, se ela está incapacitada, muitas vezes ela tem a dificuldade de locomoção, a dificuldade, né, para realizar aí muitas atividades do cotidiano. Então é importante para também a pessoa poder ali, né, ter o seu repouso devido para que se recupere bem ali daquela incapacidade, né, doutor? É claro que essa ferramenta, ela beneficia muitas pessoas, assim. Então, é claro que a avaliação presencial, ela não pode ser descartada. Então, principalmente para um caso de uma aposentadoria, né, que é algo que é uma incapacidade permanente em uma pessoa, isso não há como abrir mão de uma avaliação presencial. Mas a gente tem que lembrar também daquelas pessoas que têm muita dificuldade de acesso a meios eletrônicos, e não só assim por não ter disponível, mas por não saber mexer, que são as pessoas idosas, que geralmente são aquelas que mais precisam, né, de alguns benefícios como esses. Então, existem aí estudos, digamos assim, né, de até ter outras formas de entrega desses documentos, né, talvez pelo correio ou entregar na própria agência para que sejam feitas essas avaliações, mas elas têm que acabar muitas vezes recorrendo, né, a um neto, um sobrinho, alguém da família para poder ajudar ali a lidar com essa documentação. E aí, se é uma pessoa que também não tem nenhuma orientação, ela pode esquecer de colocar algum documento ou colocar documentos a mais. Então, se ela já tem um auxílio, né, de um outro médico, um perito particular, por exemplo, de qual documentação que realmente é importante para aquele caso, ela coloca aquela documentação disponível. Muitas vezes as pessoas elas estão em um tratamento longo também e que o médico ali para o tratamento nem está solicitando mais exames, nem já tem algo consolidado. E aí essa pessoa, né, preocupada com a perícia, vai lá e faz uma tomografia antes da perícia, porque, né, ela quer levar um exame de tomografia feito na semana que ela vai realizar a perícia médica. E às vezes aquilo ali também não é necessário. O que vai ser visto pode ser outro aspecto. Então, ter alguém que ajuda nesse processo é útil também, às vezes, para economizar com exames que, se não são necessários para o tratamento e também não são necessários para a perícia médica, né? Então, aguardar, né, para serem realizados quando forem realmente importantes para a saúde dela, e não só porque eu vou na perícia, então agora eu vou fazer mais exames, né? Então, claro que o perito ele pode até solicitar, né? Um perito particular. O perito do INSS nunca vai solicitar exames, ele vai olhar o que tem ali, e se a pessoa não levou o que precisa, não é ele quem tem que fazer aquela requisição de exames, faça uma tomografia e volte aqui. Não, ele nunca vai fazer isso. Então, por isso que a pessoa tem que chegar com tudo bem organizado. Doutora Caroline Daitz, algo mais que a senhora gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN?
INSS, né? E está antecedendo aí, parece que um pente fino, novamente, nos benefícios. Então, as pessoas que tenham dúvidas, né, que precisem de ajuda, então procurem, né, um médico que entende de perícia, não é qualquer médico que entende, né, do procedimento da perícia e que possa auxiliar ela nesse procedimento para ficar tudo mais tranquilo. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco na CBN. Sempre um prazer conversar contigo e até uma próxima oportunidade. Excelente tarde. Uma boa tarde, até a próxima. Eu conversei aqui com a doutora Caroline Daitz, especialista em medicina legal, falando aí sobre as possibilidades diante da greve no INSS. Agora,